Oi, gente! O nosso grupo vai falar sobre a glicose e a curva glicêmica. Nosso trabalho é composto por Daniel Barros, Isadora Matos, Caroline Stephanie e Mariana Magalhães. A glicose ele é um dos principais exames realizados para um check-up básico de um paciente. Ele vai verificar o nível de açúcar no sangue, se está sendo absorvido o açúcar no sangue e o quanto está. Ele é um dos exames mais feitos, pois a diabetes e a hipertensão são uma das comorbidades que mais acometem a população. E por isso a glicose é um exame tão realizado. A curva glicêmica, ele é um exame na qual você também vai detectar o nível de açúcar no sangue, porém, ele vai fazer várias coletas de sangue para detectar se o seu organismo está ou não fazendo uma absorção adequada do açúcar. Vamos ver mais um pouco adiante sobre os equipamentos que são utilizados, métodos que são utilizados, as patologias que são associadas a essas doenças e os valores de referência. A glicose, ela é um tipo de carboidrato utilizado como fonte de energia pelos seres vivos, sendo um dos principais nutrientes da célula. Esse monossacarídeo, ele também participa da formação de carboidratos complexos, como amido. A glicose é um monossacarídeo, ou seja, um carboidrato simples que apresenta a fórmula molecular C6H12O6. Ela é constituída por 6 carbonos, sendo, portanto, um tipo de hexose. Essa molécula é polar e não é capaz de fundir-se pela membrana plasmática. Os valores de referência na glicose, eles variam. De criança e adulto é de 65 a 99 o normal. Prematuro é de 20 a 60 miligramas por decilitro. E de 0 a 1 dias é de 40 a 60 miligramas por decilitro. E acima de 1 dia é de 50 a 80 miligramas por decilitro. O exame de curva glicêmica, também chamada de teste oral de tolerância à glicose, ou TOTG, é um exame que pode ser solicitado pelo médico com o objetivo de auxiliar no diagnóstico de diabetes, pré-diabetes, resistência à insulina ou outras alterações relacionadas às células pancreáticas. Neste exame, costuma ser solicitado quando a glicose em jejum está alterada e o médico precisa avaliar o risco da pessoa ter diabetes. Já nas gestantes, se a glicemia em jejum estiver entre 85 e 91 miligramas por decilitro, se recomenda fazer o teste oral de tolerância à glicose por volta da 24ª a 28ª semana de gestação e investigar o risco da diabetes durante a gestação. Esse exame é comum entre as grávidas. Elas podem fazer uma ou mais de uma vez durante sua gestação, só para verificar se elas podem ou não ter uma diabetes gestacional e para ficar acompanhando o açúcar no sangue, por causa que, devido ao estado delas, elas podem ser suscetíveis a ter diabetes durante esse período. Assim como a glicemia em jejum, a curva glicêmica também pode, por só ela, não diagnosticar uma diabetes, já que, como vamos ver a seguir, a diabetes pode se dividir em alguns tipos. A curva glicêmica, ela é realizada, o paciente vai ter que ficar um tempo no laboratório para realizar esse tipo de exame.
E tenha um pouco de calma e paciência, pois você vai fazer várias coletas ao decorrer do dia. A primeira coleta será em jejum, para verificar qual é o nível médio e certo da sua glicose. Após a coleta desse exame, vai tomar uma solução concentrada de glicose e depois de mais ou menos uma meia hora, vai fazer mais uma coleta novamente de sangue para verificar novamente o açúcar. E dependendo do qual exame de teste de tolerância à glicose, pode fazer mais de 2 coletas, mais 3 coletas, mais 5 coletas. Vai depender muito do que o médico quer investigar. O teste de intolerância você vê também o tempo todo no laboratório. O paciente, depois de tomar essa solução, ele não vai poder mais sair do laboratório, não pode ficar caminhando, não pode fazer exercício, ele tem que ficar lá só fazendo o organismo, não fazendo nada, para saber como é que o organismo reage na presença de tão grande da glicose. Pessoas com diabetes têm que verificar antes com a glicose capilar mesmo, com o aparelhinho, para verificar antes o nível de glicose, para que possa ou não realizar esse exame. Já que se tiver com um nível muito alto de açúcar, acima de 200 miligramas por decilitro, não é aconselhável ele realizar, porque é muito provável que ele tenha que ele passe mal, que por causa que já está alto a glicose no sangue. Se voltar mais uma solução de glicose concentrada, é de certo que ele passe mal. E tem que ir para o hospital em relação a isso, e não é o desejável a clínica. Esse exame, ele é feito como mostra para o médico para avaliar a absorção do açúcar no sangue. Vamos ver também como é os valores de referência. Se o nosso organismo está absorvendo a glicose, ele não vai mostrar alterações muito grandes, não vai mostrar valores muito altos depois dessas coletas. Mas se aparecer valores muito altos, pode ser sim que ele tenha uma diabetes. E tem que verificar o que está falhando no organismo para que ele não absorva o açúcar no sangue. Outros exames que são indicados a fazer pelos médicos para avaliar em relação à diabetes é da insulina e o hemoglobina glicosada. Eles são alguns dos outros exames na qual auxiliam um diagnóstico preciso de diabetes. Os valores de referência para o teste de tolerância da glicose, que é a glicemia de 2 horas após 75 gramas de dextrosol, eles variam. Caso a glicemia dê menor que 140, o teste de tolerância está normal. Caso a glicose dê o resultado de 140 e 200 miligramas por decilitro, o teste de tolerância está alterado e pode ser considerado pré-diabéticos. Caso o valor da glicose seja maior ou igual a 200 miligramas por decilitro, o diagnóstico provisório é de diabetes mellitus. Caso a pessoa apresente uma glicemia em jejum superior a 126 miligramas e uma glicose superior a 200 miligramas de decilitros 2 horas após ingerir a glicose ou o dextrosol, é provável que essa pessoa tenha diabetes. A metodologia aplicada é pelo método enzimático colorimétrico, que são reagentes para a determinação quantitativa da glicose no sangue
ou pode ser pelo licor, pelo plasma, pelo soro e pelos líquidos acéticos pleural e sinovial. Doenças relacionadas à glicose. A diabetes é uma doença crônica caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue, o que pode provocar danos em vários órgãos se não for tratado. A diabetes, conhecida cientificamente como diabetes mellitus, é uma doença metabólica crônica caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue. Isso acontece porque a insulina, que é o hormônio que transporta a glicose do sangue para o interior das células, não é produzida ou não funciona corretamente, fazendo com que o açúcar se vá acumulando no sangue ao invés de ser gasto nas células do corpo. Na maior parte dos casos, a diabetes surge ao longo da vida, principalmente devido aos maus hábitos de alimentação, mas também pode estar presente desde o nascimento. Existem 4 tipos principais de diabetes: a diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2, a diabetes gestacional e a pré-diabetes. A diabetes tipo 1 é o tipo menos comum, que surge desde o nascimento, sendo considerada uma doença autoimune, já que o próprio sistema imune ataca as células do pâncreas responsável por produzir insulina. Assim, a insulina não é produzida e a glicose não é transportada para as células e acaba se acumulando no sangue. A diabetes tipo 2 é o tipo mais comum e acontece devido a uma resistência à insulina que surge ao longo da vida, normalmente devido aos maus hábitos alimentares. Essa resistência diminui a ação da insulina no corpo e faz com que a glicose acabe se acumulando no corpo. A diabetes gestacional é um tipo de diabetes que acontece apenas durante a gestação e que está relacionado com a produção pela placenta de outros hormônios que bloqueiam a ação da insulina. E a pré-diabetes acontece quando o nível de açúcar no sangue está aumentando, mas ainda não é o suficiente para fazer o diagnóstico de diabetes. A diabetes também pode ser dividida em outros tipos mais raros, como diabetes latente, autoimune do adulto ou diabetes desencadeada pelo uso de medicamento. Uma outra condição conhecida como diabetes insípidos, embora ela não possua uma denominação semelhante, não é considerado um tipo de diabetes, já que acontece quando os rins removem um líquido em excesso do corpo, não estando diretamente relacionados com a insulina ou o nível de açúcar no sangue, por isso ela não é considerada. A principal causa da diabetes é a má alimentação e especialmente o consumo excessivo de alimentos açucarados industrializados e a falta de exercício físico. Ou seja, quanto mais você se alimenta de alimentos açucarados, carboidratos, você não faz exercício, o seu corpo vai criando um saldo maior de açúcar que não vai ser eliminado. Bem, o tratamento normalmente passa por várias alterações no estilo de vida, principalmente na dieta e na prática de exercício físico, mas também podem ser necessários remédios como antidiabéticos orais ou insulina. E o mau controle do diabetes pode causar complicações em diferentes partes do corpo. Isso porque, ao longo prazo, a hiperglicemia danifica nervos e vasos sanguíneos. E existem doenças que são causadas por isso. A neuropatia diabética, que é uma doença que acomete os nervos, prejudicando a transmissão de mensagens para o corpo. O tipo mais comum da patologia chama-se neuropatia periférica, que afeta braços e pernas. Por causa da falta de sensibilidade nos pés, há mais chance de lesões nos membros que, se não tratados corretamente, podem levar à amputação. Entre os principais sintomas estão dormência, dor, fraqueza e sensação de formigamento nas mãos, braços, pés e pernas. Também tem a doença macrovascular, que é o acúmulo de glicose no sangue provoca o endurecimento das artérias, que podem desencadear ataques cardíacos, derrame ou má circulação dos pés. E as doenças microvascular, que é o excesso de glicose no sangue, também pode lesionar os pequenos vasos, reduzindo a circulação de sangue para a pele, braços, pernas, pés, olhos e rins. Assim, a redução do fluxo sanguíneo capilar pode causar algumas manchas marrons nas pernas. Isso são uma de várias outras patologias que podem ser desencadeadas a diabetes.